Fala comigo, buenos dias, como é que vocês estão? Vocês estão bem ou vocês estão malo? Eu espero que vocês estejam bem, muito bem. E aí, pessoal, e as novidades? Conta pra mim aí nos comentários aí, o que vocês têm feito de bom, da vida. Tô aqui nesse parque aqui que eu filmei esses dias aí, esses outros dias aí pra vocês, onde que tem a área ali dos perros. Olha lá, os perros. Perro. Você tem que falar perro. Ó o cachorro correndo, ó. Corrida. Alegria dele, ó. Felicidade dele. Correndo. Tem que falar perro. Perro. Porque se você falar perro, é outra coisa. Ah, e pra mim é tudo, dá tudo na mesma. Mas aí, tô aqui pra contar aqui umas novidades aqui. Já há um tempo aí que sem fazer os vídeos e tal. E vou trabalhar daqui a pouco agora, então ainda tem um tempinho aí para poder confabular as ideias aqui com vocês aqui, né? Olha lá. Ó. Alegria dele. Lá. Perro. É isso aí, moçada. Então, aí vou trabalhar daqui a pouco, quando eu tenho um prazinho aqui, então resolvi fazer um videozinho aí pra não ficar parado, né? Pra não ficar sem as novidades aí. E hoje também eu acordei um pouco mais inspirado. E às vezes nem é questão assim de tempo, né? De falta de tempo. Isso também interfere bastante. Transtornos, né? Os problemas aí que a gente enfrenta e tal, a correria do cotidiano, mas eu acho que 90% é a inspiração, sabe? Porque quando você está inspirado, você quer fazer a coisa, você faz acontecer. Você tendo tempo ou não, você tendo a estrutura ou não, você faz de qualquer jeito, sabe? E hoje eu tô aqui para falar a respeito de tipo assim, eu acho que agora tá começando, tô começando a ver uma luz assim no fim do túnel, sabe? Depois de muito tempo, corre para cá, corre para lá e tal, e bate e tenta, bate na porta e a porta não se abre. Eu acho que depois de um certo tempo eu tô começando a ver uma luz lá no fim do túnel, graças a Deus, né? Começando a estabilizar assim o psicológico, a vida cotidiano assim de trabalho, né, profissional e tudo. Então, tô começando a ter um pouco mais de clareza nas coisas, sabe? E então assim, o pessoal aumentou lá o meu horário, né, meus horários de trabalho. Eu tava programado lá na agenda lá quatro, quatro dias na semana, 4 dias na semana. Eu tava indo 4 vezes, né, no trabalho, por assim dizer. E fazendo outro trabalho também por fora, né? Porque a gente não pode aparecer a oportunidade, a gente tem que correr, a gente não pode ficar parado, né? A gente não pode ficar parado, tem que correr. Então, sempre que aparecia uma oportunidade, além desse trabalho que tá começando a ficar fixo, né? Eu fazer parte da equipe, eu acabei de chegar, tem um mês, né, que eu tô trabalhando lá. E graças a Deus, assim, a gente fica preocupado, né? Ao mesmo tempo que eu tô feliz e tal, sabe? Mas eu não tô assim alegre, saltitante ainda não, sabe? Ainda falta, como diria o Bruno Ávila, né? Quem lembra do Bruno Ávila aí das antigas dos primeiros lá que começou no YouTube lá, trabalha com marketing, né? Com marketing, design e tal, e tinha uma agência, o cara muito bom, um cara muito inteligente e tal. E
chama Bruno Ávila. Aí eu falava sempre assim, eu tô alegre e saltitante. Então, eu ainda não tô alegre, saltitante não, mas eu tô querendo ficar, sabe? Tô querendo ficar. E ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente fica alegre e tal, a gente fica motivado, né? Gera também anda junto, em paralelo, né? Uma, uma, uma certa preocupação, porque a gente ainda está num país estranho, né? A gente, olha que bonito dessas árvores aqui. A natureza começando a primavera, começando a florir, sabe? E olha os pedalinhos ali, ó, pra você se exercitar a perna. Vou sentar aqui, vou exercitar aqui enquanto eu converso com vocês. Mas, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Deixa eu virar aqui para mostrar aí para vocês aí. Ó, não é que, não é que é legal mesmo? Ah, pois é. Mas igual eu tava falando, a gente fica um pouco preocupado porque não é, tipo, a gente fica apreensivo, né? Nós estamos num país fora e a gente não conhece muita gente, apesar de que, sabe, a gente desenvolve algumas amizades e tudo, mas a gente ainda tá num país longe, né, e tal. O pessoal da gente ficou em outro país, né, a nossa vida. E então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz, fica motivado, a gente vê uma luz no fim do túnel e tal, mas a gente já fica acompanhado, né, uma preocupação, uma tensão, né, de saber se realmente as coisas vão dar certo e tal, porque aqui as coisas acontecem muito rápido, sabe? Mas tanto positivamente quanto negativamente, sabe? Você pode se dar bem de forma um pouco mais acelerada, né? Um pouco mais rápida e também, só que também qualquer transtorno, qualquer probleminha que imprevisto que venha a ocorrer, também você sai você muda de status muito rápido, tanto positivamente quanto negativamente. Então, assim, ao mesmo tempo que as coisas começaram a dar certo e tal, começaram a fluir, qualquer vacilo, qualquer imprevisto, qualquer coisa também é um choque em contrapartida na mesma proporção, sabe? Então, assim, qualquer probleminha, né, que aconteça também faz uma diferença grande, né? De forma positiva e de forma negativa. Então, mas aí eu tô assim, satisfeito, tô feliz, sabe? Porque o pessoal, tipo, que me abraçou lá na bombeiro, ó, o bombeiro. Então, assim, o pessoal meio que me abraçou lá na firma, né? Aumentaram a minha agenda lá de trabalho e tal. Então, assim, os meus dias, né? Então, eu já tenho 6 dias, né? Já tenho praticamente a semana completa. E fora isso, eu vou tentando fazer o que aparecer, né, para fazer. Eu não sei se vai dar para continuar fazendo os trabalhos de ajudante de obra, pintura, essas coisas não, porque eu tenho que estar à disposição, praticamente 100% à disposição da, lá da pizzaria onde que eu tô, sabe? Então, assim, fazendo as entregas e tal. E como já é uma área assim que eu já trabalhei, né, que eu gosto e tal, então eu tô praticamente investindo 100%. Então, antes era como se fosse um part-time, né, um serviço extra, e agora eu já vou colocar como prioridade, porque nós temos que ter as nossas prioridades, né? Apesar de que a gente não pode, muitas vezes, aí, se ater a uma coisa só, né? Depositar todos os seus ovos na mesma, em uma cesta só, porque se essa cesta se quebra, você fica sem ovos, né? Então a gente não pode ter uma coisa só, um trabalho só e tal. A gente, principalmente morando fora, assim, a gente tem que ter outras opções aí, porque se caso for necessário, a gente consegue se virar. A gente não fica dependente só de uma coisa, sabe? Mas aí eu tô colocando 100% de prioridade lá agora,
Então, se eles me chamar, eu tava fazendo só a parte mais da noite, e agora também eu vou começar a fazer a parte da manhã, sabe? A parte do almoço, né? Então, assim, isso é uma coisa muito boa, porque o pessoal confiou em mim, né? Eu consegui conquistar o meu lugar, o meu espaço, sabe? E, e num país diferente, com a língua diferente, com as coisas todas diferentes. Então, graças a Deus, e eu também posso falar o seguinte, que eu não cheguei aqui sozinho e eu não vou continuar sozinho, sabe? Uma coisa assim, que tem uma coisa assim que eu acho estúpida é a questão da pessoa achar que às vezes ela consegue fazer as coisas sozinhas, ela, sabe, ela consegue, ela não depende de ninguém para nada, não precisa da ajuda de ninguém, tudo. E eu não cheguei aqui sozinho, sabe? Eu tive pessoas que me ajudaram, graças a Deus, né? Eu tive essas pessoas que me deram a força aí, que me deram a ajuda. E então assim, eu queria compartilhar esse momento aos perrozinhos, ó. Aqui é o parque dos perrinhos. Perros, eu queria compartilhar assim com vocês, né? E deixar claro aí. Não vou ficar citando nomes nem nada, porque infelizmente, por uma série de questões aí, tudo, né? Não vou ficar não. Quem sabe, quem me ajudou aí sabe, e sabe que eu sou muito grato e sabe que também é recíproco, né? Que eu também ajudo, estou aqui também para ajudar e tudo, para somar, né? Que a gente tem que ter o bom senso, tem que ter a gratidão, né, em primeiro lugar, o reconhecimento, né, de que você não vai a lugar nenhum sozinho. Então, assim, eu queria dividir com vocês essa alegria, essa felicidade, essa boa notícia, sabe, de que as coisas estão começando a fluir e eu acredito que vão fluir de maneira rápida, porque infelizmente eu sou uma pessoa muito esforçada, sempre me esforcei muito, assim, em questão de trabalho, essas coisas aí. Mas infelizmente eu morava num país aí que não valoriza a mão de obra, não valoriza a gente, né? E também o meio que eu estava inserido era outro meio, né? Então, assim, muita coisa que eu faço aqui agora eu não fazia no Brasil, igual, por exemplo, ajudante de obra, essas coisas ali, né? Eu sei que no Brasil dá um dinheirinho você trabalhar aí como ajudante, né? E trabalhar na carpintaria aí, no serviço de obra, de pedreiro, pintura, dá um dinheirinho, né? Mas eu vivia em outro meio, né? Eu vivia em outro meio. Inclusive hoje, se eu voltasse, talvez se eu precisasse fazer isso aí, sabe? Eu, eu, eu faria. Mas assim, eu não sou do ramo, eu deixo isso claro. Eu não tenho por que esconder isso aí. Eu não sou desse ramo, não, sabe? Sabe quando a pessoa não nasce com o dom? Mas enfim, por uma série de motivos aí, de que eu sou esforçado, sei fazer as coisas e tal, e tudo, mas não é, eu sou de outras áreas, né? Então, que muita gente por exemplo, já nasce assim, já tem um tio ali que é pedreiro, que é pintor, que trabalha com carpintaria e tal, então a pessoa desenvolve, né? O corpo acostuma, porque não é fácil não, mexer trabalhar com obra, com construção, essas coisas aí bem, na verdade é bem difícil, sabe? É bem difícil, não tem nada de fácil nisso. E então assim, eu não sou do ramo, você entendeu o que eu tô querendo falar, né? Mas mesmo assim foi necessário fazer e eu fiz, sabe? Sempre que precisei fazer assim, que eu precisar fazer, que Deus me ajude, me dê força e que eu faça, sabe? Esse trabalho. Se eu precisar de voltar um dia para o Brasil, alguma coisa assim e tal, ou ir para outro lugar, né, para a América, igual é a minha vontade, que está nos meus planos aí. Não sei quando que vai acontecer, vai ser mais demorado, se vai ser mais rápido, sabe? É legal demais. Eu gosto demais dos perrinhos lá, os perinhos. Então, assim, se eu precisar, né, que Deus me ajude e eu tenha condições aí físicas para poder desenvolver o trabalho, para fazer o que for preciso, o que for necessário fazer. E, enfim, então, assim, o meu plano, não sei quanto tempo que vai demorar nem nada, mas eu tenho esse planejamento, eu tenho essa vontade, sabe, de conhecer a América e tal.
E além dessa boa notícia que eu trago também, tá chegando a hora da gente se regularizar aqui, da gente obter os nossos documentos. Aí então acabou, meu amigo. Aí você com a permissão de trabalho, de residência na mão, o mundo é pequeno para nós, né? A Espanha é pequena para nós. Aí a gente consegue, com certeza, porque o brasileiro, né? A gente vem de um país assim que exige muito da gente, exige muito, né? Eu tinha 2 empregos no Brasil, grande parte da minha vida eu trabalhei com mais de uma coisa, então a gente chega num país assim que te dá a possibilidade de você se desenvolver, crescer, então se arrebenta, então não é para qualquer um. Eu até brinquei com o cara lá, falei, aí o cara foi e me chamou para fazer o acerto lá, né, para fechar o dia, encerrar o dia. Eu falei, uai, mas já, se você quiser, nós ficamos aqui até lá por volta de 11 horas, meia-noite, tranquilo. Aí o cara riu, falou assim, porque aqui eles não estão acostumados, assim, eles são muito esforçados, sabe? São, a prestação de serviço aqui é de primeiro mundo também, é qualidade boa, sabe? E, mas são tranquilos, aqui, pelo menos aqui na Espanha, aqui, muitos são tranquilos, Deu a hora, encerrou, encerrou, sabe? Inclusive eu já fui em algumas lojas aí que a gente chega para comprar alguma coisa assim, né? Igual eu fui com um amigo aí um dia na loja para comprar uma bateria para o carro, né? Aí chegou lá, o cara não queria atender mais não, tava cheio de gente na loja, fechou a porta da loja e está cerrado, está cerrado. Aí ninguém mais conseguia, sabe? E, tipo assim, era hora de pensar em ampliar o negócio, né? A gente que tem essa visão, era hora de começar a ampliar, de alugar uma loja do lado, e colocar mais funcionário, mas não, muitos eles não estão preocupados com isso, já tem a vida estável, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, dinheiro não é tudo não, trabalho não é tudo não, a gente tem que viver um pouquinho também. Um dos motivos que eu saí, que eu vim para cá, tudo foi justamente questão de ter tempo de qualidade, né? Qualidade de vida e tal, e ter tempo, né? Poder ter um tempo para fazer as coisas. E por falar em tempo, já está chegando a minha hora, daqui a pouco eu já vou para o trabalho já. Mas enfim, é essa mensagem que eu queria deixar aí, né? Que as coisas devagar estão fluindo, estão indo relativamente bem, estão indo bem, graças a Deus. Graças às pessoas que me ajudaram, graças ao meu esforço também que eu fiz, né? Porque não foi fácil não foi fácil, sabe? Não foi fácil. Diversas vezes eu pensei em desistir, ir embora e falar, não, isso não é pra mim e tal. E, sinceramente, pra ser bem honesto mesmo, sabe? Passei momentos terríveis, momentos difíceis, mas se Deus quiser, daqui pra frente as coisas vão fluir melhor. Torçam por mim, eu vou continuar torcendo por vocês também daqui. E na vida, ninguém cresce sozinho, ninguém avança sozinho, sabe? Ninguém avança sozinho. Todos nós precisamos uns dos outros, né? Quando a gente pode ajudar, a gente ajuda. Quando a gente não pode, pelo menos a gente não atrapalha, né? Pelo menos a gente não atrapalha. Então, assim, porque a vida é diferente para cada um, sabe? Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua história, né? E então, assim, às vezes o que é importante para você não é importante para outra pessoa, sabe? Às vezes a sua dificuldade não é dificuldade nenhuma para outra pessoa, e às vezes a dificuldade de outra pessoa não é nada para você. Então, assim, a gente tem que ter bom senso, sabe? Na verdade, a gente tem que ter, sabe o quê? Vergonha na cara, sabe? A gente tem que ter vergonha na cara e bom senso de saber que a gente não pode julgar, ficar julgando as pessoas. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, sua bagagem de vida, né? E quando você julga, né, pessoa e tal, você está se colocando no patamar de acima, né, das pessoas. E na verdade, muitas vezes você pode estar bem embaixo e você não sabe disso.
E você precisa de uma pessoa para te falar isso, e essa pessoa que vai te falar isso sou eu, sabe? Então, o negócio é o seguinte, muitas vezes as pessoas não te ajudam, não te ajudaram e tal, você não precisou de ajuda de ninguém, mas você teve papai, teve mamãe, né, teve bercinho de ouro, teve outras pessoas que te ajudaram, da família, etc. e tudo, né? Então, assim, todo mundo, ninguém cresce sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém atinge o sucesso sozinho. Quem fala isso, eu fiz, eu fui sozinho, tal, eu consegui, eu lutei e tal, é mentira. Nós não nascemos sozinhos e nós não vamos morrer sozinhos também. Quando você for morrer, você vai estar cercado de pessoas, né? Muitas vezes aí de médicos, de enfermeiros, de pessoas da sua família, você vai estar dependendo de alguém, né? A não ser que você, sei lá, pelo menos para né, pra fazer o seu sepultamento, né? Você vai precisar de pessoas para te carregar no fim da vida, né? Então, assim, é uma estupidez muito grande, sabe? Quando eu vejo pessoas, eu não peço nada para ninguém, eu não sei o que e tal, eu não coisa. E muitas vezes é uma hipocrisia, porque a pessoa, ela pede sim a ajuda dos pais, muitas vezes tem papai, tem mamãe, entendeu? Tem um conforto, né? De tudo. E beleza, tudo bem, né? Para mim isso aí tá tudo bem, não tem diferença nenhuma. Eu não invejo hora nenhuma a vida de ninguém, né? As oportunidades de ninguém. Mas muitas vezes a pessoa tem que sentar, parar para refletir aí, né? Ter o bom senso aí, né? Pra gente não perder a paciência e mandar a pessoa se lascar logo, sabe? Então a gente usa essas palavras bonitas aí. Mas a vontade era de mandar se lascar, sabe? E nem era se lascar, não, era de se fuder mesmo, sabe? Virar pra pessoa e falar mesmo, pra pessoa se fuder mesmo. E criar vergonha na cara, sabe? E parar de ser estúpido, parar de ser Zé Ruela, sabe? De ficar apontando o dedo para os outros e tal. E a gente tem que ter muito cuidado com o ambiente que a gente vive, com as pessoas, que a gente é a média, né? Das 5 pessoas que a gente convive. Então, se você for ficar convivendo com gente pessimista, com gente negativa, com gente que só fica apontando para os outros e falando mal dos outros e tal, esse tipo de pessoa me dá ranço, sabe? Me dá asco, né? Como diria aqui na Espanha, eu tenho asco de você. Essa que é a verdade, sabe? Então, assim, quando eu posso ajudar, eu ajudo, quando eu não posso ajudar, eu não atrapalho, eu deixo as coisas fluir da melhor maneira, né? E tem que ter o bom senso, né? A gente não é juiz de ninguém, não, a gente não é dono do mundo, não. E, e é isso, né? A vida, uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá lá embaixo, sabe? E, e a verdade é essa. Eu escutei muita coisa, eu fico calado muita coisa. Eu acho que essa geração perdeu o respeito, sabe? É, na verdade, desde a minha geração, né, as pessoas parecem que já perderam o respeito. O pessoal mais antigo era mais respeitoso, principalmente com as pessoas mais velhas, que já têm uma certa experiência, né? Tinha um certo respeito, um trato assim mais fino, mais cordial, sabe? E isso se perdeu. Hoje a juventude hoje, não só hoje, né? Da minha época também já era assim, sabe? E eu só fui perceber isso depois que eu atingi certa idade, porque até por volta dos meus, sei lá, 30 e poucos anos, eu era meio estúpido. Eu sempre fui meio estúpido, sabe? De achar que é aquela coisa, né? De achar que a gente sabe tudo, que a gente tem uma mente mais evoluída do que todos. Isso é uma inverdade, né? Nós estamos completamente enganados a respeito disso, porque é, a gente tem que sim que valorizar a experiência, né? A vivência das pessoas, porque hoje, que eu ainda estou com meus 29 anos, eu vejo quão diferente é o meu pensamento, a minha vida, a minha experiência, né? Os meus olhos, a minha forma de falar, de enxergar e tudo. Então, graças a Deus, eu agradeço a Deus por eu ter aprendido, sabe? Por eu ter aprendido, por eu ter tido a oportunidade de evoluir, de desenvolver. Essa é a verdade, sabe? Enquanto muitos são fechados, né? São fechados igual cavalo. Só enxerga numa direção só, não consegue enxergar em volta, não consegue enxergar, né? Porque a vida não se resume no agora.
né? A vida não se resume no agora. A vida, a gente tem que pensar, uma coisa que é muito importante aí é a longo prazo. A longo prazo, guarda essa palavra aí. Se possível, pega o caderninho, anota a longo prazo, porque hoje a gente está numa determinada situação e amanhã a gente pode estar em outra situação, né? É, a gente tem que pensar, enxergar a vida a longo prazo, sabe? Eu sei que muitas vezes bate o desespero, né? Bate o desespero, a gente tal, mas a vida não se resume no hoje, não se resume nessa semana, nem nesse mês, né? Quando você passa por determinadas coisas, você enxerga, você olha um pouquinho para trás, você fala assim, poxa, isso não era quase nada, era só eu ter tido um pouco de paciência, um pouco de perseverança, sabe? Então a vida é isso, a vida não se resume no hoje, né? Ela não se resume no agora, em um mês, em um ano, né? A vida é uma quantidade, é uma soma de dias, de meses, de anos, né? De valores e de experiências, né? Então fica aí essa mensagem que a gente às vezes tem que abaixar a cabeça e, e procurar entender, sabe? Procurar entender, procurar não julgar, né? Procurar não julgar, procurar entender, né? E foda-se também, se você quiser julgar, foda-se. Eu, a palavra tá aí, né? Conselho, conselho tá aí. Quem quiser, continue, né? Agindo da forma que quiser. Eu, eu não ando com determinados tipos de pessoa que só quer se autoafirmar, sabe? Que só quer se autoafirmar e, e se achar melhor do que os outros, sabe? Eu, sinceramente, esse tipo de pessoa não me faz falta, não me faz falta nenhuma, nenhuma mesmo. Então, fica a dica, né? Quem quiser continuar sendo estúpido, sendo ignorante, que seja, né? Que seja. E eu vou te falar, eu por pouco eu não mando se lascar mesmo pessoalmente, entendeu? Porque vai ser um prazer para mim fazer. Se você não teve a educação de casa, se você não teve a educação de berço, né? Muitas vezes é aquele negócio que os nossos pais nos falavam, né? Se você não aprende em casa, você vai aprender na rua e muitas vezes você vai aprender da pior maneira. Então, segura sua onda, porque é melhor você aprender em casa, né? Você escutar o conselho de alguma pessoa que tem uma certa experiência de vida, do que você ter que aprender das piores formas na vida que o mundo ensina. A escola do mundo, ela é dura, sabe? Então é isso aí, meus amigos. Um abraço para vocês aí. Vou ficando por aqui, sabe? Só gostaria de compartilhar esse momento aí, essa reflexão, né? Filosófica e dizer que tá indo tudo bem, graças a Deus, né? Em breve a gente vai ter dias melhores. Nunca desista dos seus sonhos, né? Nunca deixe que ninguém te diga que você não que você não é capaz, sabe? Que você não é capaz, que você isso, que você nasceu para uma determinada coisa, etc e tal. Não, você é capaz de fazer o que você quer, de chegar onde você quiser, sabe? E, e a vida é isso, é uma coletânea de momentos aí, de coisas, e nunca duvide da sua capacidade, né? Se esforce para que você tenha, alcance seus objetivos, né? Porque ficar parado, ficar dormindo, sonhando também, né? Muitas vezes a gente precisa na vida fazer o que a gente não quer fazer para que no futuro a gente possa fazer aquilo que a gente quer fazer, sabe? Às vezes no presente a gente precisa fazer coisas que a gente não quer fazer, que a gente não gostaria de fazer, mas é importante para que você no futuro tenha condições, né, de fazer aquilo que você quer fazer. Então um abraço, hasta luego, adiós.